Doutora Tânia Mann, que é ortopedista, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Deixa eu te pedir só para se posicionar Claro. aqui, para a gente poder mostrar, gente, os saltos altos e por que tem tanta mulher que reclama de dores. É uma reclamação constante no consultório mesmo? É uma das principais queixas que a gente tem no consultório é dores dos pés por causa do uso de calçados inadequados quase sempre. E por que a gente passa a ter essas dores? Quer dizer, o que o salto e a altura desse salto pode lesionar nos pés da gente? Quase tudo. Quase né, tudo? Meu Deus do Quase céu. tudo, na verdade. Os pés foram feitos para andar descalços. Assim, Enfim, né? Uma forma plana. O equipamento não foi feito para ser utilizado em um sistema que coloca ele em desequilíbrio ou distribui pior a carga. Então, o salto ele foi incorporado pela moda, mas ele propicia situações piores de desequilíbrio e de aumento e uma pior distribuição da carga nos pés. Vixe. Olha, a gente tem mitos e verdades para a gente entender direitinho tudo isso, pois vamos te mostrar alguns exemplos aqui. Vamos ver o primeiro deles, qual é? Olha, a sandália tipo Anabela é o salto que pode oferecer menos lesões. Seria tipo esta. Mito ou verdade, doutora Tânia? A sandália Anabela, ela acaba sendo o calçado favorito se você quer usar um salto alto, porque tem muita gente, Kátia, que é baixinho e quer pôr um vestido e quer alongar a silhueta, e é por isso que a moda trouxe tão forte o salto pra gente. Mas a sandália Anabela, ela tem a vantagem de apoiar o pé como um todo, né? Então, você não fica apoiado apenas em dois pontos, que seria na parte da frente e na parte de trás, como esse aqui, por exemplo. E ela tem uma outra vantagem, que essa diferença do salto com a parte da frente, ela não fica tão acentuada. Tão desproporcional. Tão desproporcional. Então, ela pode não sobrecarregar tanto a parte da frente do pé. Então, a que causa menos problemas seria a Anabela. Dentro a escolha do salto alto, por exemplo, a gente está fazendo um programa de carnaval. Se você vai para a folia e quer usar um salto porque quer estar mais elegante, porque quer estar mais bonito, essa sandália aqui tem uma tira no tornozelo, que dá mais estabilidade, que não tem uma caída tão grande. Você pode acabar o seu carnaval com bem menos dor no pé do que se, por exemplo, você escolher um sapato assim, super alto, né? Com um salto bastante alto. E fino, né? E fino. Então, qual que é o problema desse salto fino, né, Kátia? Você diminui. Então, vamos lá. Você tinha todo esse apoio para o pé e aí, de repente, você perde toda essa plataforma e passa a ter, então, uma superfície de contato muito menor. Quer dizer, eu tenho essa aqui de meio centímetro. E aqui na frente, tudo bem, uma superfície um pouco maior, mas também muito instável, né? Muito instável. Essa altura, mesmo que tenha essa tira para o tornozelo, esse salto alto, ele aumenta bastante o número de lesões para os pés. O que a gente precisa comentar com o pessoal de casa? A gente precisa comentar que quando a gente usa um salto alto, a gente altera a forma de andar. Então, ao invés de você andar como normalmente você anda, o passo fica mais curto e você não consegue fazer os rolamentos do pé como normalmente a gente faz. E o eixo de equilíbrio também muda, né? Muda bastante. Hora você joga o corpo muito para trás ou muito para frente, quer dizer, você fica com o quadril também mal posicionado. É o corpo todo que sente, não só os pés, né? O corpo todo que sente, Kátia. O centro de massa, ele acaba sendo projetado para frente, por isso que empina um pouquinho o bumbum. Então, o nosso centro de massa fica projetado para frente. O joelho acaba ficando um pouco mais esticado. Então, toda a musculatura do joelho, da perna, da coluna, do quadril, acaba tendo que trabalhar mais quando você está usando o salto alto. Sobrecarrega, né? Sobrecarrega. Vamos ver mais uma? Salto alto pode ser usado livremente por adolescentes. Mito, né, Kátia? Os adolescentes, as crianças e os adolescentes, eles ainda estão com um esqueleto em desenvolvimento. Então, eles têm o que a gente chama de um esqueleto imaturo. Ainda tem placa de crescimento, eles ainda estão crescendo. E aí não é interessante você submeter esse tipo de força externa que não é adequada para um esqueleto em desenvolvimento. Então, o ideal é não deixar usar. Mas pode trazer problemas de desenvolvimento? E se o uso no momento errado do salto errado, quer dizer, o salto muito alto nas adolescentes ou não?
tipo uma curvatura errada na coluna, um desvio de Não coluna, existe essa não? relação tão direta estabelecida. Tá. É consenso que isso não deve favorecer, mas não existe alguma coisa que Um demonstre. estudo que comprove, É porque é né? difícil, né? Você submeter alguma coisa que potencialmente você acha ruim a fazer um estudo de longo prazo para verificar se realmente é. Porque os estudos levam mais ou menos 10, 15 anos para serem concluídos, quer dizer, imagine, né? É um bom estudo, você teria que decidir primeiro qual vai ser a sua Sim. intervenção e depois ir acompanhando. Mas se você já acha que não vai ser um bom resultado, é mais complicado do ponto de vista ético. E se vê no consultório mesmo, né? As meninas muito jovens com problemas que a gente via antigamente, só em mulheres mais maduras, né? Muito jovens, meninas cada vez mais jovens, trazendo problemas de sobrecarga no antepé, sesamoidite, metatarsalgia, o próprio joanete, por conta dessa cultura. Vamos ver mais um mito ou verdade? Ficar muitas horas em pé com salto alto pode prejudicar a coluna, os joelhos e causar dores nos pés. Ficar em pé já é uma situação que exige da musculatura força e tônus muscular, né? Então você precisa ter uma musculatura boa. Se você ainda usa uma situação de sobrecarga, usa uma situação de desequilíbrio, em que você desloca o centro de massa, você precisa que isso esteja ainda mais fortalecido e acaba sobrecarregando. Então você altera o eixo da coluna, você aumenta a lordose lombar, você aumenta a hiperextensão dos joelhos. Então sim, ficar muitas horas em pé com salto alto, além de ser ruim para os pés, acaba sobrecarregando o corpo e a postura como um todo. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O correto é sempre pisar o calcanhar primeiro. O certo é pisar assim mesmo, é? Parece estranho, Parece, não parece? mas a marcha, como a marcha normal, que é o ato de andar, é descrito como primeira ação, a gente faz o choque do calcanhar no chão. Então a gente atinge o chão justamente com o calcanhar. E a partir daí a gente faz um rolamento sobre o pé. Então a primeira fase da pisada seria o choque do calcanhar. O que acontece quando a gente usa um salto, por exemplo, A gente não Kátia? consegue fazer isso. A gente não cai, consegue né? fazer isso. Então, esse rolamento sobre o pé, ele fica muito diferente. E a gente acaba dando passos mais curtinhos e que não usa todo o rolamento do pé para esse deslocamento. E aí a gente acaba tendo um comprometimento maior aqui, né? Também, né? A gente pode acabar tendo maior comprometimento dessa parte da frente, né, do antepé, aqui onde a gente tem o joanete, os metatarsos. A gente pode acabar tendo maior chance de torcer o tornozelo, de piorar a força nos tendões, porque a gente não usa o pé adequadamente. Agora, imagine hoje no carnaval, mulherada dançando, sambando, pulando com um salto desse. Eu acho que Não é? a pessoa que faz isso, ela corre um risco muito grande, às vezes no curto, mas em geral no longo prazo, de desenvolver deformidades nos pés. Não tem como não cuidar, né? Quer dizer, a não ser que use enquanto está na avenida, enquanto está no baile, depois sai e volta com um sapato normal, né? Essa é uma ótima dica, Kátia. Né? Então, tem paciente que fala assim, mas o meu trabalho, ele é um trabalho muito social, ele exige o salto. A gente sabe que existem algumas ocupações que elas exigem isso dos seus funcionários. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo, por exemplo, que essa pessoa que vai fazer todo o deslocamento, ela vai pegar metrô, ela vai pegar trem, ela vai andar na calçada. Então, que ela use um sapato baixo, um sapato confortável, um sapato que ajude o funcionamento dos pés durante esses grandes períodos de deslocamento e no momento em que ela tem que estar social, porque isso é obrigatório, porque isso é esperado, que ela esteja. Eu faço isso. Eu estou sempre no ar de salto bem alto, mas eu chego de salto baixo, saio do programa, visto meu salto baixo e vou embora de salto baixo ou tênis muitas vezes. Se eu sei que eu vou caminhar muito, se eu vou sair daqui para algum lugar, é de tênis. Quer dizer, a gente tem que ter essa preocupação, né? O sapato adequado, né? A gente tem que ter essa preocupação
porque só depois que acontece a lesão que você verdade. fala, puxa vida, Eu uma devia ter diferença cuidado, pequena, uma mudança de hábito relativamente fácil de executar, poderia ter me poupado uma lesão. Então, às vezes você pega o paciente que fala, hoje eu fui almoçar muito longe, aí ando a Paulista toda para ir almoçar com aquele saltão. As calçadas não são preparadas para a gente andar com salto alto. Não, elas não são. Não é? Principalmente essas calçadas que tem aquelas pedras brancas e pretas, o salto vai virando e o teu pé vai rodando e vai causando, talvez não na hora a gente sinta essa lesão, mas depois a gente sente meio fritar aqui, né? A gente sente porque a gente fica pedindo para os tendões equilibrarem a gente para que a gente não caia. Então, você usando um salto que diminui muito a sua estabilidade, esses que tem salto fino, então o salto que é agulha, ele diminui muito a estabilidade. Então, você usa muito mais tendão para estabilizar aquilo que você precisa. Por exemplo, esse sapato que tem um salto quadrado, ele oferece maior estabilidade para que a pessoa consiga caminhar. Então, esse sapato que ele tem um salto mais baixo e um quadradinho, um salto quadrado, ele é mais fácil, ele é melhor de ser utilizado. Uma outra característica legal desse sapato, não parece muito bonito, mas ele tem algumas características interessantes. Ele é um salto quadrado. É, porque o bico fino... Ai, esse aqui, ó. Ai, eu me nego, te juro, a usar esse sapato. Gente, dá dor de cabeça até. Dá dor de Porque cabeça. isso aqui esmaga. Na verdade, os dedos, eles ficam... Tem que ficar tudo assim, cavaladinho, né? Parece que um em cima do outro para você conseguir encaixar ali, né? É perfeita a sua percepção. Então, o nosso pé, ele é retangular. Ele não é triangular, né? Ainda que aqui os dedos estejam todos juntinhos. Mas são só os ossos, né? Sim, mas o pé, ele é retangular. E aí, quando a gente oferece pro pé uma situação triangular, a gente esmaga mesmo, né? Então a gente aperta todos os dedos para fazer caber nesse tipo de sapato. E aí é o que pode ocasionar joanete também? Esse é um dos principais fatores, como fatores externos, que a gente relaciona à formação dos joanetes e da deformidade dos dedos do pé. Então, você fica o tempo todo forçando o ligamento do dedão, como se você estivesse empurrando o dedão para o lado, e esses ligamentos, essas estruturas que seguram a cápsula, os tendões, eles vão cansando, eles vão laceando e esse dedo vai caindo com o tempo. Bernardo, a gente tem uma foto desse pezinho que, pelo que eu lembro, na minha pré-pauta eu vi que tem até o segundo dedo, tá por cima do dedão, tem uma joanete gigante. Eu falei, gente do céu, dá uma olhadinha aí, porque eu lembro que a doutora Tânia mandou pra gente, porque, gente, a gente não se dá conta que isso acontece aos poucos. Não é que hoje eu tô com o pé certinho e amanhã eu passo a ter joanete e os dedos todos, ó lá. Olha isso, gente. É uma deformidade que você imagina a dor que a pessoa sente, né? Realmente é uma deformidade e mais do que do ponto de vista estético, Sim, Kátia, saúde, né? funcionalmente, esse pé, ele está muito alterado. A função do nosso dedão do pé é importante, né? O nosso dedão, ele é fundamental. Lembra que eu falei que a gente aterriza com o calcanhar, depois a gente passa pelo pé e o dedão é quem empurra a gente do chão. Quer dizer, se eu tenho um dedão torto como esse, com o segundo dedo por cima dele, como que eu vou conseguir ter esse impulso direito? Eu vou sobrecarregar os outros dedos, né? Perfeitamente, é exatamente isso que acontece. Você sobrecarrega os outros e por isso que a gente, quando a gente vê esse tipo de pé, a gente vê o resto embaixo do pé, uma calosidade grande embaixo do pé, um calo, muitas vezes doloroso, que é dessa sobrecarga. Quando o dedão não está funcionando adequadamente, essa carga vai ter que ser distribuída para os dedos do lado, para os raios laterais, e isso aumenta a carga provocando dor. Agora, compromete só os pés? Não, né? Joelho, quadril, coluna, você tem um comprometimento geral, né? Um comprometimento geral. Então, você teria que usar todo o seu corpo para manter uma postura ereta, né? E alinhada e adequada, e você usa músculo para isso. Você usa bumbum, você usa o glúteo, a musculatura paravertebral, a musculatura do joelho. Então, você precisa estar com tudo isso muito em dia para fazer um uso adequado do salto alto. Agora, este caso aqui, ó, isso aqui também é terrível. Sapato apertado, porque tem mulher que fala assim, meu número é 37, mas fica com o pé gigante, né? Então eu vou usar o número 36.
E aí eu dou uma encolhidinha no dedo. Isso também causa deformidades e problemas sérios, né, doutora Tânia? Causa e não é incomum. É, Sabe onde a gente vê infelizmente. também? Ah. A gente vê, às vezes, a gente pega, por exemplo, a mãe que não quer trocar o sapato da criança porque quer que use mais um pouco, porque parece que tá novo, e aí o dedo fica todo Parece periquito, né? encolhido para dentro. Com o tempo, Kátia, esses tendões, que são os que movimentam o dedo, eles vão ficando fora do seu padrão, ou muito esticado ou muito dobrado, dependendo dessa situação. E aí, com o tempo, eles como se acostumam. E a partir de um determinado momento, isso começa a andar sozinho. Você já não tem mais controle sobre esse processo que se iniciou. Então, o ideal é você usar um calçado do seu tamanho. Pode não ser tão bonito, mas estes são os indicados, né? Mais Pode não- larguinhos, né? Mais largos, né, que ele tenha um bico boneca ou um quadrado, né, e que você acomode o pé. Eu tenho uma outra dica muito legal. Qual? Você sabe qual que é o melhor horário de comprar sapato? Boa pergunta, eu nunca pensei nisso. Como Acho você- que deve ser de manhã, que de noite o pé da gente tá inchado ou não? Exatamente o É. contrário. O contrário? Justamente você tem que comprar Sim, é verdade. o seu sapato no momento em que o seu pé está mais inchado, como ele fica ao longo do dia. Mas você sabe que isso é engraçado? Às vezes eu chego para as meninas aqui, depende da estação do ano, eu falo para as meninas do guarda-roupa: ai, troca o sapato para mim, que hoje esse aqui tá apertando. Ela falou, mas você usou já tantas vezes? Eu falei, sei lá, mas hoje ele tá machucando. Acho que é por isso, né? E isso, O calor, o frio também incha diferente, sim, né? tudo isso altera o quanto que o pé fica inchado e isso pode te machucar. Então, o ideal é que você vá depois de um dia de trabalho, como habitualmente você o faz, e aí você vai numa loja comprar os sapatos. E tem uma outra dica. Qual? Não adianta você ir lá, colocar e olhar no espelho. Tem que andar pela loja com o sapato, não fica com vergonha não. Tem que sair andando com o sapato para ver se a tira não pega atrás, se a tira da frente não tá machucando, se não tá pegando nos dedos e se realmente você se sente bem e confortável. Agora, se você tem um sapato que pega aqui, pega colar, é melhor nem usar, né? É melhor nem usar. Porque depois que você sair com ele, você vai acabar ficando necessidade de usar ele o dia inteiro, ele vai acabar te machucando. Muito mais, né? Muito mais. Vamos para o último mito ou verdade? Vamos ver qual é? Rasteirinhas e sapatilhas podem causar dores no calcanhar e nas pernas. Isso é verdade. E por que isso acontece? É uma pergunta muito frequente, muitas vezes causa, o paciente procura o consultório. Ou o uso crônico de salto alto, o uso diário de salto alto, ou então o simples fato de você não ter uma panturrilha alongada o suficiente, quando você coloca um sapato rasteirinha, aqui, ó, Kátia, sapatilhinha. você encosta todo o pé no chão. É. Então o ideal seria isso mesmo. Só que se a sua panturrilha, a musculatura da panturrilha, ela está encurtada, porque, por exemplo, ela acostumou Com o salto alto? com o salto alto, a hora que você encosta esse calcanhar no chão, você sente essa dor. Mas não é o problema diretamente do calçado. O problema principal está no fato de você ter uma panturrilha encurtada. E de não fazer um alongamento, né? O alongamento ele é essencial para a Então. saúde dos pés. Cara. E olha, a gente sempre fala isso aqui no Mulheres, a gente repara a criança. E criança é toda elástica. Depois você vê o adolescente, já não é tão elástico assim. Imagine a gente que já passou dos 40, no meu caso, já faz um tempinho. Então, tem que acostumar a fazer atividade física, fortalecer a musculatura, fazer alongamento correto. Não deixar perder essa flexibilidade, né, doutora Tânia? Exato. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a elasticidade. Então, é muito importante que você já faça o que eu chamo de um contingenciamento do que você precisa para o que você vai usar. Então, quanto mais você alonga, quanto mais flexibilidade você mantém, maior é a qualidade dos seus movimentos. Na medida do que você vai perdendo flexibilidade, os movimentos, sem você perceber, eles vão ficando fora do eixo. E isso provoca lesões não só nos pés, nos ombros, né? na coluna, nos joelhos. O alongamento ele é fundamental para o bom funcionamento do corpo como um todo. E um músculo forte é o que vai impulsionar a gente, depois com mais idade, quando você tropeça, você conseguir frear rápido sem perder o equilíbrio e cair, né? É perfeito, isso mesmo. Quanto mais
forte a sua musculatura e maior a sua sensação de equilíbrio. Então, exercícios de equilíbrio e exercícios de fortalecimento, eles são muito importantes para que você tenha uma reação rápida. Então, além de eu treinar a reação com exercícios de equilíbrio, eu preciso ter força para aguentar. Então, a musculação ajuda nisso. Olha, vou passar os contatos para vocês da doutora Tânia Mann, que é ortopedista. Lembrando, gente, que você tem que conversar com o seu médico. Sentir dor é um sinal que o corpo da gente envia que algo não está bem. Então não é, depois eu ponho o pé numa salmoura e tudo bem. Vá ao médico, veja se você tem algum probleminha. Fique atenta também à pisada do seu filho, né? Porque criança também tem dores nos pés, né? Criança também pode ter dores nos pés e tem alguns tipos de formação de pé que é congênita, não é culpa de ninguém, que pode propiciar dores nos pés das crianças, principalmente aquele pé que ele é muito chato, né, o pé plano, ele dificulta um pouco a forma da criança andar. Então, é interessante buscar um aconselhamento para ver qual é a melhor forma de lidar com esse problema e facilitar a vida do seu filho. Sim, para dar qualidade de vida para a criança, mas para a mãe também ficar tranquila que está desenvolvendo direitinho esse crescimento, né? O site, olha, da doutora Tânia Mann é o www.osteocura.com.br, osteocura.com.br e 0 operadora 11 3885 5327. Querendo sugerir algum tema, fique à vontade, doutora Tânia retorne, a gente esclarece a você. Obrigada!